Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Aqui a gente faz oposição a esse maldito assassino que está na presidência todos os dias. É um segundinho e é de graça se inscrever no canal. Agora vamos falar sobre uma reviravolta. Os banqueiros, aqueles que apoiaram o Bolsonaro em 2018, que chancelaram a eleição desse demônio como presidente da República, mudaram de opinião. A Folha de São Paulo entrevistou 3 banqueiros e 2 gestores dos maiores fundos de investimento no Brasil. Sob anonimato, mas são 3 dos maiores banqueiros do Brasil, não sabemos de quais bancos. Lembra daquele áudio do dono do BTG Pactual, o André Esteves, em que ele falava como ele mandava na economia, como ele orientava ministro do STF, como ele orientava o Arthur Lira? Pois bem, gente desse naipe é que foi entrevistado pela Folha. E aí, olha só, fomos surpreendidos, mas muito surpreendidos. Por quê? Os banqueiros, primeiramente, eles entendem que não tem espaço para a terceira via. Eles veem que o Sérgio Moro queimou a largada. E a largada é o seguinte: o Sérgio Moro, no entender deles, deveria ficar não como pré-candidato, mas como presidenciável, mas ainda não candidato oficial, por mais alguns meses e se tornar candidato mais tarde. Eles veem o movimento do Moro de se tornar candidato ainda em 2021, a um ano da eleição, como um movimento de alguém que vai tentar o Senado. E aí, se ele vai tentar o Senado, ele dificilmente será um presidenciável e ele é quem está ali na frente entre os da terceira via. Depois o Moro tem um Ciro que não tem chance nenhuma, e aí atrás vem um monte de nanico, tem ali o Daciolo, aí atrás o Daciolo desistiu, mas o Daciolo estava na frente do Dória. Tem pesquisa feita nas ruas em que o Janones está na frente do Dória, só para você ter ideia. E olha que o Dória é presidenciável desde sabe-se lá quando. E aí a coisa tá ruim para a terceira via, então eles veem que não terá uma terceira via. Mais do que isso, a análise desses principais banqueiros do Brasil é a de que, se o Sérgio Moro continuar na disputa pela presidência, ele tem um teto. Ele dificilmente passa o Bolsonaro. O segundo turno deve ser entre Lula e Bolsonaro. E que o Sérgio Moro vai pulverizar a direita. Então, o Sérgio Moro continuando, a chance maior é de que o Lula ganhe no primeiro turno, porque o Sérgio Moro vai dividir a direita. E tem uma coisa: se a direita está toda coesa junto com o Bolsonaro, ok. Porém, se a direita está dividida, ou seja, alguns votando no Moro, outros no Bolsonaro, o que acontece? Acontecem brigas. Quando acontece briga, um começa a atacar o outro começa a atacar um, que é o que estava acontecendo no final do ano passado. O Bolsonaro virou todas as armas para atacar o Sérgio Moro, tem um vídeo com mais de 1 milhão de visualizações só aqui no YouTube, que o próprio Jair Bolsonaro falou: olha, meus eleitores, assistam aqui o vídeo do youtuber tal. Esse youtuber ganhou mais de 100 mil inscritos naquele um dia, só para você ter ideia. Que é um vídeo de 1 hora em que ele ataca o Sérgio Moro do começo ao fim do vídeo, fora os cortes. Eu vi no Twitter, tem trechos do vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, em que ele ataca o Sérgio Moro, também com mais de 300, 400 mil visualizações, só para você ter ideia dos ataques que estavam sendo feitos. E aí o que acontece? Muitas vezes o Bolsonaro ataca o Sérgio Moro, o Moro pode perder um eleitor ou outro, perde. Quer dizer que esse eleitor vai votar no Bolsonaro? Não. Ou seja, quando os dois se atacam, os dois ficam mais fracos e um não ganha necessariamente todos os eleitores que o outro perde. Por isso, esses banqueiros que são, imagina a gente que gosta de matemática, fazem as contas, nas contas deles não vai dar pro Sérgio Moro para o segundo turno, o Sérgio Moro ficando, isso favorece só ao Lula. Ou seja, a coisa tá boa pro Lula. Inclusive, saiu no horóscopo chinês quais são os dias de mais sorte de 2022, o terceiro dia dos 365 dias do ano em que as pessoas que nasceram nesse dia vão ter mais sorte é o aniversário do Lula. Só para você ter ideia, o Lula tá até os astros dizem. Teve lá uma astróloga vidente lá que falou: olha, pelos astros aqui o Lula vai ganhar a eleição. Agora até os banqueiros falam: nas nossas contas vai dar Lula. Só que eles estão apoiando o Lula não porque eles sabem que vai dar Lula. 2018 ia dar Lula e eles apoiaram o Bolsonaro. Eles estão apoiando o Lula por uma coisa: eles perceberam que o Bolsonaro ele tem um projeto populista. O que é populista? O Lula não era populista. Fala: o Lula é populista, o Lula... Populista é um cara que simplesmente dá o pão e o circo pro povo. Quer dizer, ele vai lá, faz o circo dele, dá um pouquinho de pão, deixa o povo pobre, vai lá, faz populismo, olha gente, todo mundo gosta dele e todo mundo fica na pobreza. O Lula não, o Lula tirava as pessoas da miséria, o Lula fazia com que a roda da economia girasse. Ele fazia com que os mais pobres tivessem mais dinheiro, os mais pobres tendo mais dinheiro, eles consomem mais, se eles consomem mais, eles vão no bar da esquina, eles vão no restaurante ali do bairro deles, vão no cineminha, vão no shopping, aí isso faz o quê? Com que esse bar da esquina comece a crescer,
ele começa a comprar mais cerveja da Ambev, ele começa a comprar mais cerveja das empresas grandes, ele contrata mais uma pessoa, gerou um emprego, e aí a economia vai crescendo, crescendo. Enquanto o Lula faz isso, ele também investia, ele teve o PAC 2, diversas obras, projetos de modernização do Brasil, e isso tudo gerava empregos, mais e mais empregos, que fazia com que a economia girasse. O Bolsonaro não. O Bolsonaro tem uma política que gera apenas desemprego altíssimo, tudo altíssimo, e ele gasta dinheiro público para aumentar o Bolsa Família, que virou Auxílio Brasil, gastando muito mais dinheiro público, dando calote nos precatórios, mandando o teto de gastos que os economistas amavam para o espaço, e não faz a roda da economia girar. Quer dizer, ele simplesmente acabou com... Ele acabou com a situação fiscal do Brasil, e vamos lembrar, para esses banqueiros, a situação fiscal do Brasil é a coisa mais importante do mundo. A população pode morrer, pode passar fome, você, eu, nós podemos ser pobres, miseráveis, todo mundo, mas o importante para eles é que o Brasil gaste menos do que arrecade. Ou seja, se o Brasil, o país Brasil, em impostos arrecadou tanto, tem que gastar um pouquinho menos que isso. E que de tudo que gaste, pelo menos metade vá para pagar juros da dívida pública. Por quê? Porque esses juros da dívida pública quer dizer que é dinheiro que vai diretamente para os banqueiros. Você pode não saber disso, mas de todos os impostos que você paga, e por mais que você fale, Thiago, mas eu não pago nem imposto de renda. Tá, mas você está consumindo internet ou eletricidade para assistir esse vídeo. Quando você comprou o seu celular, seu computador que está assistindo esse vídeo, teve um preço. Parte desse preço, 20%, 30% é imposto. Tudo que você consome, parte do preço é imposto. Então você paga imposto. A maioria do imposto do Brasil para as pessoas pobres está no consumo. E aí, saiba que metade do dinheiro dos impostos que você paga vai direto para os banqueiros. Sabia disso? Não, eles não querem que você saiba. Eu estou contando, viu? Metade do dinheiro, 49,5%, praticamente metade do dinheiro vai para pagar juros da dívida pública, que é dinheiro diretamente para os banqueiros. A dívida não tem nenhuma auditoria, ou seja, nem se sabe qual parte dessa dívida é real e qual parte é montada exatamente para eles ganharem mais dinheiro público. É isso que os banqueiros querem. Se o Brasil, ele gasta menos do que ele arrecada, tem mais dinheiro para pagar os juros da dívida pública, ou seja, são mais bilhões e bilhões e bilhões e bilhões para os banqueiros todos os anos. Isso é o que é sagrado para eles. O que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro mandou o teto de gastos para o espaço. O Bolsonaro começou a gastar mais do que arrecada. Sabe o que acontece quando um governo gasta mais do que ele arrecada? O governo emite títulos da dívida pública. Título da dívida pública é o seguinte, é um papel que diz aqui, eu tenho essa dívida contigo, pago quando puder. E aí a dívida pública vai aumentando, é isso que os banqueiros não querem, que a dívida vai aumentando, aumentando, e é o risco Brasil, que é o risco do país quebrar. O que é o país quebrar? É o Brasil não ter dinheiro para pagar esses juros. Quando o Brasil começar a não ter mais dinheiro para pagar nem esses juros, o Brasil praticamente, isso quer dizer que o Brasil está quebrado. É isso que os banqueiros têm medo, que eles deem calote nos próprios banqueiros. É por isso que eles apoiaram o Bolsonaro em 2018. O Bolsonaro tinha um projeto neoliberal, que era assim, eu vou fazer austeridade, ou seja, menos dinheiro para o povo, mais dinheiro para os banqueiros, vou impor as reformas, vou privatizar tudo. Se ele privatiza, eu vou te dar um spoiler, quem compra são os banqueiros. E aí eles compram empresas públicas que estão dando lucro e aumentam os seus lucros. Só que eles também têm ações dessas empresas. E aí eles ganham dividendos, quer dizer, todo ano, quando a empresa lucra, e vão lucrar porque são empresas de serviços essenciais, por exemplo, empresas privatizadas no governo Fernando Henrique Cardoso, Eletrobras, você precisa de eletricidade, só tem uma empresa de eletricidade na sua cidade, você tem que pagar o preço que for. Se dobrar o preço mês que vem, ou você consome menos ou você paga o dobro. E é o que aconteceu, eu estou pagando aqui de luz o dobro do que eu pagava um ano atrás. Você está pagando o dobro? Pois bem, vai lucro para esse pessoal aí. Eles imaginavam que o Bolsonaro ia privatizar tudo, eles iam lucrar muito, e eles realmente estão lucrando como nunca antes. Porém, o Bolsonaro, com a PEC dos precatórios no ano passado, o Bolsonaro, ele mandou o limite fiscal, que era o teto de gastos, mandou para o espaço. Aí os banqueiros falaram, isso é imperdoável. Com o Lula, o Brasil teve superávit fiscal, ou seja, o Brasil arrecadou mais do que gastou em todos os anos do governo Lula. Só teve um ano, se eu não me engano foi 2007, foi quando eclodiu a crise mundial, em que o Brasil não teve superávit, mas nos outros anos o superávit foi muito maior do que o pouco déficit daquele ano. Ou seja, o Brasil arrecadava mais do que gastava, e mesmo assim o Lula conseguia gerar emprego. Sabe por que arrecadava mais do que gastava? É o que eu expliquei alguns minutos atrás.
as pessoas mais pobres começaram a ganhar dinheiro. O Lula colocou o pobre na economia. Quando você coloca o pobre na economia, o pobre move a roda, ele gira a roda da economia e aí é bom para todo mundo. Os banqueiros sabem disso. Eles sabem que o Lula vai retomar aquele modelo, que era o modelo que gerou milhões e milhões de empregos no Brasil, que era o modelo de usar o BNDES como motor da economia. Ó, a gente vai dar crédito pelo BNDES para o pequeno, para o médio empresário investir, a gente vai dar crédito também no BNDES para construir muita coisa no Brasil, isso vai gerar muito emprego, gerando muito emprego, sabe o que acontece? Tem mais arrecadação, porque o consumo aumenta. Se tem mais arrecadação, eu vou te falar, lá para quem está lá no topo da pirâmide, para a elite, eles também acabam lucrando. Isso eu venho falando aqui desde que o Plantão Brasil começou. Eu falo, desde 2019, eu falo, olha, esses banqueiros, eles ganham na crise, porque eles espremem você até a sua última gota de suor que você trabalha para ficar pagando para banqueiro, ou seja, eles roubam dos impostos, eles pegam dinheiro das pessoas que têm dívida, eles pegam de todos os lugares possíveis e eles também lucram quando o país sai da crise, porque aí o consumo aumenta e eles continuam lucrando com isso. Só para você ter ideia, o que eles não querem é o seguinte, a única coisa que eles não gostam do Lula é o fato de que o Lula pode desfazer as reformas, mas eles veem que as vantagens com o Lula são maiores do que as desvantagens com o Bolsonaro. Então, olha só que coisa. O Lula nem escolheu o Alckmin como vice. Muita gente fala, o Lula precisa do Alckmin para acenar o mercado. Ele nem escolheu o Alckmin como vice e os banqueiros já falaram, entre Lula e Bolsonaro nós somos Lula 100%. Todos eles entre o segundo turno será Lula e Bolsonaro, alguns com alguma ressalva ou outra de opinião, mas entre Lula e Bolsonaro todos eles estão com o Lula. Só quem não está com o Lula entre os grandes empresários do Brasil, e a Folha também entrevistou vários, falou com vários grandes empresários do Brasil, são os ruralistas que ainda estão com o Bolsonaro, mas que eles entendem que se chegar perto da eleição e o Lula tiver chance de ganhar, eles vão todos apoiar o Lula. E isso foi, olha só, isso foi praticamente unânime entre os maiores ruralistas do Brasil ouvidos pela Folha. Por quê? Porque eles não querem ficar do lado perdedor. Quer dizer, olha isso, vai chegar lá para setembro, outubro, até os ruralistas bolsonaristas, esses que queriam, talvez esses que queiram golpe no 7 de setembro, não, que isso já é problema de loucura mesmo. O problema assim, são pessoas psicopatas os que queriam golpe, tá? Mas os que não são assim, mesmo os que estão hoje com o Bolsonaro, e olha, para estar com o Bolsonaro hoje tem que ser um lixo humano, chegando perto da eleição, fala, não, peraí, eu não vou ficar do lado perdedor, parabéns, capitão, tudo bem, mas eu vou ficar aqui com o Lula porque ele que vai ganhar, eu vou apoiar o Lula no final e eu vou querer que o Lula ganhe. Ó, só para você ter ideia, eles ficam do lado vencedor. A coisa tá ruim pro Bolsonaro, talvez seja por isso o desespero dele, tentar agora de tudo para reviver a facada, para atacar o Lula, fazer drama e tudo mais, porque ele percebeu que a coisa tá muito ruim. Ele tá com racha na base fascista dele, ele perdeu o apoio total do empresariado, ele perdeu o apoio dos banqueiros, ele perdeu o apoio de muitos setores, e aí eu vou te falar um negócio. Quando perde apoio dos banqueiros, são os banqueiros que fazem anúncio na grande mídia. Se os banqueiros falarem amanhã, Globo apoia o Lula, você vai ver o William Bonner praticamente falando que o Lula é o melhor da história. Por quê? Porque eles são pagos, a opinião paga a grande mídia. Lembre-se sempre disso, eles dão opinião paga pelos banqueiros. Ativismo político puro da grande mídia. Olha, eu vou mostrar aqui nosso carro de som, mostrando o quê? Mostrando que o mal da população, o mal do Brasil é o Bolsonaro. Lá em Peruíbe, litoral de São Paulo. Sua família é só comprando mansão e o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo riu, e o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o Brasil inteiro pede fora Bolsonaro e o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Meu Brasil, vá agora mesmo no YouTube e se inscreva no canal. Tá aqui um trecho do carro de som, rodou lá em Peruíbe. Também pediram, eu fiz live lá no Brasil 247, pediram para rodar também em São João del Rei, em Minas Gerais. Já fechamos com São João del Rei. Assim que eu tiver os vídeos, eu mostro aqui no canal. Também pediram uma cidade de Goiás, mas eu vou falar, Goiás é muito difícil. Se alguém for do interior de Goiás e tiver contato de carros de som que aceitem fazer contra o Bolsonaro, porque ó, isso é difícil,
envia para o nosso e-mail do Pix, que é o apoia@plantãobrasil.net, ou me envia no Instagram, envia no meu Facebook, que aí a gente vê e a gente fecha com carro de som na sua cidade. Em qualquer outra cidade do Brasil, se você quiser na sua cidade, é só achar a empresa de carro de som que a gente fecha com eles. É isso. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. E no primeiro comentário eu deixo sempre o Pix, eu deixo o PicPay. E não esqueça de me seguir também nas outras redes sociais que estão no primeiro comentário e embaixo na descrição no segundo canal, que é o canal Thiago dos Reis. Falou!